conhecimento, ele vem lá da época de Freud, lá de 1920, 1930, mais ou menos. Quando o Freud, ele chegou para o mundo e fez uma contribuição muito importante, que ele falou assim: opa, dentro do nosso corpo existe uma mente. Porque até então, nessa época, lá na década de 20, 30, por aí, até esse momento, nós éramos vistos, nós humanos, né, nos víamos como máquinas. E aí o Freud entendeu que nós não somos apenas uma máquina, né? Nós tem uma mente dentro desse corpo. Alguns anos mais tarde, veio o Wilhelm Reich, que foi até um colega do Freud lá na escola psicanalítica de Viena, eles trabalharam juntos. O que acontece? O Freud veio com essa contribuição e a partir disso vieram outros cientistas que fizeram construções importantes a partir dessa informação que o Freud trouxe. E aí veio o Reich, então, e ele começou a perceber, analisando as pessoas que iam fazer tratamento com ele começou a perceber que as pessoas que tinham um formato de corpo parecido, semelhante assim, eles tinham também problemas parecidos, eram mais ou menos as mesmas queixas, as mesmas coisas. E aí o Reich começou a identificar que não é somente existe uma mente dentro desse corpo. Ele entendeu que corpo e mente são uma coisa só. Por quê? Porque as pessoas que têm determinados formatos ali do corpo ali, elas vão ter, se elas têm os formatos parecidos, elas vão ter uma mente parecida também. Então, a nossa mente, ela molda o nosso corpo. Na verdade, a nossa mente é a parte invisível, o nosso corpo é a parte visível. Então, um é reflexo do outro. Mais tarde, veio o Lowen e ele sistematizou esses perfis. Aí o Reich foi lá, começou a identificar esses perfis, começou a catalogar esses perfis e veio o Lowen e sistematizou tudo isso. Ele começou a entrar nas minúcias, o que esse formato do corpo tem, essa e essa característica e tudo mais. Ele deu até origem à bioenergética. Só que o que acontece? Por mais que essa contribuição tenha sido importante e tenham sido descoberto e sistematizado os perfis, como que funcionava e tudo mais, não existia uma forma de medir quanto de cada um nós tínhamos. Até ali por volta de 2018. Em 2018, imagine esse conhecimento, tudo começou lá em 1930. E aí em 2018, aqui no Brasil, cientistas brasileiros descobriram uma forma de quê? De mensurar o quanto de cada um dos traços as pessoas tinham. Então, é o que a gente vai aprender hoje. A gente vai aprender por que a gente está passando pelo problema que a gente está passando, por que a gente ainda não conseguiu resolver os nossos problemas até hoje e o que a gente pode fazer para a gente se livrar de uma vez por todas dos nossos problemas. Então, tudo acontece quando? Através de um processo chamado mielinização. O que é isso? Mielinização é como se fosse, imagina um fio elétrico aí da casa, um fio. E aí imagina que toda a central, a fiação está toda no lugar. Só que esses fios estão desencapados. É mais ou menos isso que acontece com a gente. Quando a gente está em formação, os nossos neurônios, nosso sistema nervoso, ele é uma das primeiras coisas a serem moldadas, a serem formadas. Mas aí o que acontece? É como se os fios estivessem no lugar, mas esse encapamento, ele vai acontecendo aos poucos na vida dos seres humanos. Então são 5 fases e cada fase da vida da criança ali é marcada por essa mielinização. Conforme a mielinização avança, nós ficamos suscetíveis a sentir uma dor existencial. Então tudo começa onde? Lá no útero. Por quê? Porque é quando a nossa medula e os nossos neurônios começam a ser formados e também mielinizados. O nosso cérebro, ele tem aquela parte, aquela carne esponjosa, mas ele tem como se fosse uma tripinha que vai aqui, que é a nossa medula, que liga daqui, né, do cérebro, até mais ou menos ali, perto ali do ossinho do cóccix, né? Então, ali vai a nossa medula, e a nossa medula ela vai recebendo, então, esse encapamento de fios por processos.